Olá, o meu nome é Maria João Gamito. Bem-vindos ao canal Astro Art Evolution e este é o quinto vídeo da série Introdução à Astrologia, onde eu vou falar das configurações planetárias. Este é um vídeo especial porque eu vou aqui louvar o astrólogo Bill Tierney. Este livro que vem aqui foi o primeiro livro que eu li a seguir ao curso de Introdução à Astrologia. Foi-me recomendado pelo Jeff Jauer e é para mim o livro de referência se querem compreender bem as configurações planetárias e mesmo os aspectos e outros assuntos, porque ele vai mesmo ao fundo da questão. E curioso é, e está aqui um mapa natal do Bill Tierney, que ele tem quase todas estas configurações no seu mapa. Portanto, ele andou a estudar centenas de mapas para chegar a estas conclusões e, infelizmente, o livro parece-me que não há a tradução em português, mas se compreenderem bem o inglês ou o espanhol, comprem-no porque é fascinante. Eu estudei-o até à exaustão porque nunca chegou, porque é de facto fascinante. Eu vou citar nos primeiros slides alguns textos do Bill Tierney deste livro, sobretudo na introdução, e depois vou correr com mais velocidade, mas ainda à essência de cada configuração planetária. Primeira citação. Eu ainda considero os aspectos como o componente mais vital do mapa natal. Enquanto os planetas são de facto como os atores no drama colorido do nosso horóscopo, sem aspectos não haveria diálogo, portanto, nada de importante seria comunicado ou partilhado. Os aspectos marcam o ritmo, a disposição e determinam a atmosfera partilhada por quaisquer dois ou mais planetas em questão. Os aspectos impelem a ação para o melhor ou para o pior. Despoletam as nossas respostas às oportunidades e desafios da vida. A correta análise dos aspectos é crucial para a interpretação de qualquer horóscopo. Os aspectos tecem padrões de energia poderosos e adequados que ligam as várias partes do mapa. Eles traçam um campo de forças altamente complexo, uma montagem que não é duplicável, designada a promover a individualização de cada psique humana em desenvolvimento. Os aspectos descrevem medidas de arco variáveis entre dois planetas a qualquer dado momento do seu ciclo sinódico, começando no seu grau de conjunção, independentemente de estarmos a lidar com os signos, casas ou aspectos, o significado astrológico deriva da natureza dos ângulos que dividem cada um destes círculos. A natureza inerente de um aspecto também deve refletir o signo e casa que lhe corresponde. E, num sentido abstrato, o signo correspondente ao planeta regente também deve ser correlacionado ao aspecto em consideração, uma vez que o signo e o seu regente natural representam o mesmo princípio básico. Assim, tal como nos signos e nas casas, os aspectos podem ser vistos como a definição de fases significativas do relacionamento, seguindo uma sequência ordenada dentro da experiência cíclica que acompanha. Isto são tudo citações do primeiro capítulo, Princípios por detrás dos aspectos, do livro Dynamics of Aspect Analysis, do Bill Tierney. E, continuando, o ciclo dos aspectos pode ser dividido em dois hemiciclos. A primeira metade do ciclo, o hemiciclo crescente, começa no grau da conjunção dos dois planetas envolvidos e culmina no grau da oposição. A natureza própria ao aspecto da conjunção exemplifica melhor qual o tema principal deste hemiciclo. De forma geral, todos os aspectos crescentes estão associados a processos de formação básica que incitam o indivíduo a construir uma estrutura de imagem pessoal ou uma identidade para o ego.
estes aspectos ajudam o indivíduo a desenvolver um sentido subjetivo de autoconsciência. Aqui, ele é impelido a ganhar experiência de vida através de atividades relacionadas à formação do eu, que lhe permitem, em primeiro lugar, reconhecer-se como uma entidade separada e distinta dos outros. De forma algo subconsciente, a característica deste hemiciclo é uma libertação automática de energias direcionadas exclusivamente às necessidades individuais. O tema dominante deste hemiciclo refere-se à vontade do indivíduo de interagir com o ambiente que o rodeia de acordo com as suas condições pessoais. Aspectos crescentes impelem-no a expressar os seus impulsos imediatos sem refletir nas consequências prováveis das suas ações e de que forma estas irão afetar os outros. Assim, este hemiciclo tende a ser altamente instintivo e espontâneo na sua forma básica de operar. Contudo, é na fase da quadratura crescente deste hemiciclo que o indivíduo começa a desenvolver uma consciência fluorescente de que as suas necessidades pessoais por vezes tendem a entrar em conflito com o fluxo externo das coisas e devem ser modificadas e adaptadas para o bem de todos. E normalmente, um desafio tão elementar para mudar e adaptar-se à pressão no ambiente que o rodeia neste hemiciclo é tipicamente encarada como uma resistência cega e defensiva e uma enorme incerteza. Na segunda metade do hemiciclo, chamada de hemiciclo minguante, começa no grau da oposição dos dois planetas, continuando até que o ciclo se repita outra vez no novo grau da conjunção, devido ao facto de se tratar de um ciclo sinódico, como é evidente. A natureza própria do aspecto de oposição exemplifica melhor o tema principal deste hemiciclo. De forma geral, todos os aspectos minguantes estão relacionados com processos básicos de avaliação relativamente ao equilíbrio do indivíduo versus as suas necessidades sociais. Aqui, o indivíduo deve reorientar os seus objetivos pessoais de acordo com a consciência crescente de um todo social coordenado. Apesar de a consciência desta nova perspectiva ser mais enfatizada no grau da oposição, é na fase crescente da inconjunção, ou seja, do quincôncio, a que eu chamo de quincunx, porque eu aprendi isto tudo em inglês, que o indivíduo recebe o primeiro estímulo para trabalhar e se esforçar nesse sentido. Através do hemiciclo minguante, aprendemos progressivamente a despersonalizar necessidades e desejos se estes interferirem com os direitos dos outros. O indivíduo aqui pode pelo menos entrar em contacto com o propósito por detrás dos seus impulsos e motivações relativos à expressão pessoal e, à medida que se foca de forma mais consciente no campo interpessoal e nos interesses inclusivos, fica mais hábil a responder à vida com maior amplitude e maior objetividade. No hemiciclo minguante, devemos usar a experiência que adquirimos no hemiciclo crescente e aspectos minguantes desafiam-nos a partilhar, a interagir e a integrar conscientemente os nossos objetivos com os dos outros a partir de um nível de partilha mais impessoal. Podemos desenvolver um maior sentido de responsabilidade pelas nossas ações no mundo abrangente que nos rodeia e, construtivamente, este hemiciclo encoraja-nos a partilhar diretivas de vida válidas baseadas no conceito ideal do totalidade e unificação com a nossa comunidade humana. Enquanto a autopreocupação e o impulso instintivo caracterizam um hemiciclo crescente, a autorreflexão e a deliberação têm a maior ênfase no hemiciclo minguante. Uma vez ultrapassado o grau da oposição, as fases dos aspectos tornam-se mais complexas, estão mais afastadas do controle direto da nossa vontade pessoal e, portanto, aparentam ser mais predestinados do que os aspectos do hemiciclo crescente que normalmente permitem maior vontade pessoal. Aspectos minguantes permitem-nos crescer através de uma consciência de dualidade, contraste e diversidade, que normalmente é vivenciada sobretudo através de agentes externos, mais do que forças internas,
Se a perspectiva que ganhamos na fase da oposição não conseguiu estimular o nível da consciência almejado, então os aspectos difíceis da fase minguante tendem a gerar desajustamentos, desencantamentos e alienação dentro da esfera social. Contudo, estes aspectos, como os aspectos suaves deste hemiciclo, podem ser usados construtivamente para impelir o indivíduo a fazer reformas ou a reconstruir elementos dentro do seu meio ambiente. Aspectos minguantes impelem-nos a cultivar valores humanos, pontos de vista tolerantes, uma visão social alargada e aspirações altruístas quando são usados na sua melhor faceta. Qualquer aspecto irá sempre envolver um planeta rápido e outro mais lento. Eu vou falar sobre isto para vocês perceberem exatamente o que é que domina, que planeta faz a aproximação e por aí fora. Mais à frente. Portanto, qualquer aspecto irá sempre envolver um planeta rápido e outro mais lento. O planeta mais lento descreve o objetivo principal de um aspecto em qualquer fase do seu ciclo. Desta forma, este planeta representa o grau zero do aspecto e o planeta mais rápido irá, portanto, afastar-se ou aproximar-se do planeta lento. O planeta mais rápido deve mobilizar-se no sentido de testar os seus impulsos mais básicos, de acordo com as experiências determinadas pelos princípios de vida mais dominantes, simbolizados pelo planeta mais lento, e o planeta lento torna-se o agente condicionador para o necessário desenvolvimento do planeta mais rápido. A forma como lidamos com esta combinação de forças planetárias irá determinar se os aspectos se tornam disruptivos, caóticos, inquietantes e separativos ou se irão manifestar-se como iluminadores, perspicazes e emocionalmente libertadores. Na maior parte, eu vejo o planeta lento a providenciar-me com a chave para determinar aquilo que o planeta rápido deve assimilar para o desenvolvimento da sua consciência. Isto é extraído dos princípios por detrás dos aspectos do primeiro capítulo deste livro Dynamics of Aspect Analysis do Bill Tierney, que eu recomendo vivamente que leiam. E agora vamos finalmente começar pelo grande trígono, que é composto por 3 trígonos ligados entre si. E, como já viram aqui, vocês já sabem o que é o trígono. Temos aqui a Lua, Vênus e Marte neste grande trígono no mapa do Bill Tierney. Agora, eu sugiro que agarrem nos vossos mapas e comecem a olhar para eles e a perceberem, quando eu falar nestas configurações, identificarem se as têm ou não, ou são à mesma se não as tiverem, mas se as tiverem, ouçam com particular atenção e tentem compreender aquilo que se reflete no vosso mapa pela vossa experiência da vossa vida pessoal. E é, quanto a mim, a melhor maneira de aprender estes conceitos. Depois, também podem começar a fazer os mapas da vossa família, dos amigos, dos filhos e perceber, porque obviamente vão ter configurações diferentes, e perceber como é que tudo isso reflete no seu modus operandi e nas suas vidas, na vida de cada um. Portanto, o grande trígono, que é composto por 3 trígonos ligados entre si, e eu não vou aqui falar dos 3 tigres, porque senão baralho-me toda. Portanto, quando 3 ou mais planetas fazem trígonos de 120 graus uns aos outros, a partir do mesmo elemento e dos 3 signos relativos a esse elemento. Trata-se de uma configuração destinada a promover o idealismo, a visão, a expressão criativa e o bem-estar, assim como as expectativas otimistas, o sentido de proteção, o prazer, a inspiração e uma criatividade fluida. O grande trígono de fogo, que acontece nos signos, obviamente, Carneiro, Leão e Sagitário, a criatividade, a inspiração, a visão, a espontaneidade na ação, a vitalidade e a expressão pessoal são os traços principais. O indivíduo procura
testar-se a si próprio através da exibição direta do seu potencial. Os indivíduos com esta configuração aparentam ser sortudos, corajosos, entusiastas, impulsivos, aventureiros destemidos, independentes e autónomos. Contudo, também podem ser egoístas, orgulhosos, acharem que os outros têm que abrir caminho às suas vontades. Este é o perfil de um líder, e essa é talvez a melhor forma para aplicar esta energia. Como exemplos, o Bill Tierney oferece Winston Churchill, Gandhi e Thomas Jefferson. O grande trígono de terra, Touro, Virgem, Capricórnio, confere um sentido de segurança, conforto, calma, estabilidade no mundo físico, assim como uma abundância de oportunidades de apoio e de reconhecimento público, que são derivadas do magnetismo pessoal. A capacidade para atrair, acumular e gerir eficientemente os recursos está muito desenvolvida nestes indivíduos. Eles são hábeis a concentrar a sua atenção em objetivos concretos, sem se desviarem do seu propósito, persistindo, aplicando a sua visão, inspiração e criatividade e as suas habilidades na organização, assim como o seu conhecimento prático na consolidação dos seus negócios ou projetos. Eles valorizam, sobretudo, a prosperidade a nível material. É aplicando esta energia em construções ou concretizações a nível material, de preferência se acrescentarem estatuto, que estes indivíduos vão progredindo. O grande trígono diário, com os signos Gêmeos, Balança e Aquário, os aspectos idealistas, expansivos e geradores de sabedoria estão enfatizados. Os indivíduos são ágeis a conceptualizar e a criar a um nível abstrato, têm um intelecto voraz e facilidade na aprendizagem, mas também podem preferir viver dentro dos seus próprios processos mentais sem terem que os expressar ao mundo. O indivíduo é carismático, tem uma mente aberta, curiosidade social e tolerância, mas pode ter dificuldade em envolver-se com os outros de forma mais profunda. A sua tendência será de observar, de permanecer desapegado, sem compromisso, ou seja, livre para explorar o que se passa na sua mente. Irá procurar vários relacionamentos que não lhe provoquem pressão e, no fundo, esta configuração que confere carisma e popularidade ao lidar com grupos permite ao indivíduo atrair a cooperação voluntária dos outros através da sua facilidade inata para se expressar socialmente. Obviamente, o campo da comunicação é ideal para aplicar esta energia e, como exemplos dados por Bill Tierney, temos Lord Byron, George Orwell, Janis Joplin, no caso do grande trígono de terra, Aristóteles Onassis, John Lennon e Napoleão. O grande trígono de água, com os signos Caranguejo, Escorpião e Peixes, as características passivas, receptivas e protetoras são realçadas. O indivíduo procura a tranquilidade, a satisfação sensual e é responsivo aos estados internos da consciência, pois tem algum grau de sensibilidade psíquica. Valorizam o enriquecimento ao nível emocional. Contudo, esta sensibilidade apurada pode induzi-lo a retirar-se para um mundo privado onde encontra satisfação ao nível da imaginação, seja a extrapolar sobre outros mundos possíveis, seja a navegar no passado. Esta energia tem que ser aplicada de forma construtiva, porque, se não for direcionada, pode degenerar em dependências e num temperamento escapista, que agrava o isolamento do indivíduo em relação ao mundo que o rodeia. Mas se for usada construtivamente, esta configuração pode indicar sucesso nos campos do serviço social, seja na psiquiatria ou outras áreas de medicina, pela facilidade de sintonização aos sentimentos e necessidades dos outros. Se o sonhador conseguir canalizar aquilo que vivencia no seu mundo de imaginação e fantasia e aplicá-lo numa qualquer obra concreta, terá um maior sucesso nos campos criativos, seja da arte ou da ciência. Como exemplos temos Robert Schumann,
Júlio Verne e Marie Curie. O grande trígono dissociado é formado por planetas em dois signos do mesmo elemento e um outro planeta num signo de um elemento diferente, o que vai criar uma dinâmica próxima à da quadratura de 90 graus ou do quincôncio 150. No grande trígono dissociado pode haver mais empreendedorismo, mais ímpeto para a ação, mas o poder de proteção desta configuração também pode ficar mais difuso. O elemento dominante determina o perfil deste grande trígono. O kite, ou o papagaio de papel, esta configuração é um grande trígono com um quarto planeta em oposição a 180 graus, aqui está o Urano, em oposição a Vênus, e o grande trígono composto por Vênus, a Lua e Marte. Portanto, o quarto planeta em oposição a um dos planetas envolvidos no trígono, ao mesmo tempo que faz um sextil aos dois planetas deste mesmo trígono. E aqui está o sextil, um para cada lado. O kite, pela presença da oposição e dos sextis, é um indicador dinâmico de sucesso na vida. É uma configuração de grande sorte para quem tem a felicidade de a ter. O planeta que faz sextil 60 graus aos dois pontos do grande trígono representa uma via de comunicação para a criatividade mental produzida pela configuração. A casa onde está posicionado no mapa natal o ponto focal onde os talentos e habilidades que forem sendo desenvolvidos sob a influência do planeta no grande trígono em oposição a este planeta focal vão ser expressos de forma criativa e com grande sucesso, sobretudo se for aplicável ao ambiente social. O grande trígono menor. No grande trígono menor, um planeta faz sextil 60 graus, idealmente a partir de um ponto central, aos dois planetas que estão ligados por um trígono, 120 graus. O planeta no centro dos sextis contribui para uma expressão fluida e consciente dos talentos criativos pessoais no ambiente social de uma forma mais criativa, mais inventiva e versátil do que se a energia estivesse contida num grande trígono, por ser menos passivo e menos estático do que este. Os indivíduos com esta configuração estão melhor apetrechados para aplicar estas energias construtivas em algo produtivo. Aqui temos Marte nos sextis e Urano em trígono com o Sol e com o Mercúrio. No mapa do Bill Tierney, é o exemplo que está aqui, o grande trígono menor confere uma inteligência refinada, uma maior objetividade que permite ao indivíduo adaptar-se intuitivamente aos outros quando com eles partilha as suas ideias e projetos. O grande sextil implica ter 6 planetas em 6 pontos diferentes do mapa, em sextil uns aos outros, criando um padrão de hexagrama no mapa natal. O hexagrama, aqui no caso do Bill Tierney, falta-lhe uma pernita, aqui para peixes, que eu vou desenhar muito rapidamente, e vamos continuar. Dentro desta configuração há ainda 2 grandes trígonos e 3 oposições, que permitem ao indivíduo desenvolver a consciência de que, para utilizar a plenitude de oportunidades a que tem acesso através desta configuração, deve devolver à sociedade aquilo que recebeu. De facto, para que o indivíduo possa melhor aplicar esta energia em toda a extensão dos seus talentos, habilidades e versatilidade, deve usá-la para apoiar uma causa social. Com os 2 grandes trígonos, os recursos criativos são abundantes e devem ser aplicados para não se tornarem dormentes. O grande sextil requer que se trabalhe arduamente no sentido de desenvolver a disciplina interna, a capacidade de endurance, a paciência e a ambição necessária à aplicação dos nossos talentos. Se não houver nenhuma quadratura a algum dos planetas envolvidos no grande sextil, o indivíduo pode tornar-se um diletante privilegiado que sabe fazer quase tudo, mas que não se aplica a desenvolver nenhum talento especial a não ser o seu talento para circular na esfera social. O grande sextil de fogo-ar
impele a procurar com grande entusiasmo e otimismo atividades estimulantes que permitem uma vibrante expressão pessoal. Aqui os talentos são ativados quando a inspiração e os impulsos sustentam uma atividade súbita e necessária, carecendo, contudo, de persistência. O indivíduo é espontâneo e aproveita criativamente as vantagens do aqui e agora, sem se preocupar em fazer planos a longo prazo. É extrovertido, inovador, animado, mentalmente estimulante e tende a atrair mais atenções sociais do que a maioria. Este grande sextil, fogo-ar, ganha maior foco se Marte, Júpiter ou Urano não estiverem presentes na configuração, porque senão dispersa mais. O grande sextil de Terra-Água, a tendência natural é para abordar todas as áreas de potencial criativo com algum conservadorismo, grande empreendedorismo e uma cuidada organização. Isto confere aos indivíduos uma elevada motivação para produzir e para aplicar os seus talentos em concretizações que sejam práticas, mas que também o satisfaçam emocionalmente e lhe tragam segurança material. As três oposições irão requerer que interaja socialmente com flexibilidade, embora estes dois elementos tenham um cariz mais protecionista e de contenção. Os indivíduos com esta configuração não se dispersam tanto nas suas atividades e são menos inovadores, mas são extremamente sensuais e poderão usar esta energia na sua imaginação criativa. Devido à falta da energia do impulso à ação destes dois elementos, Marte, Júpiter e Urano em qualquer ponto desta configuração teriam um benefício vital. O grande sextil dissociado, aqui a influência subjacente do semissextil, da quadratura e do quincôncio só operam quando o único dos 6 planetas envolvidos está num signo diferente. Se tiver mais do que um, já é outra configuração diferente. Esta configuração pode atuar de forma perturbadora, fazendo o indivíduo vacilar nas suas ações e decisões, tornando-o contraprodutivo e mais lento na sua adaptação, até que aprenda a utilizar a tensão da quadratura como agente para o sucesso nas suas concretizações. O grande quadrado é formado por duas oposições em quadratura umas às outras, como podem ver ali no mapa. Idealmente, os 4 planetas terão o mesmo modo. Esta é considerada uma configuração difícil por poder ser restritiva e limitadora para um indivíduo com pouca capacidade de autodisciplina e moderação na vida. Devido às 4 quadraturas, o grande quadrado induz uma sensação de fricção interna, de tensão e de pressão, enquanto as duas oposições permitem uma maior consciência social, o que lhe dá a perspectiva e o equilíbrio necessários para harmonizar as energias internamente. Mas se o trabalho não for feito, o indivíduo pode atrair conflitos e discórdia através dos assuntos das casas onde os planetas envolvidos estão posicionados. O grande quadrado cardinal, Carneiro, Caranguejo, Balança e Capricórnio são os signos envolvidos. Neste quadrado cardinal, a energia expressa-se melhor quando é aplicada em atividades vigorosas e energéticas, pois a agitação das quatro quadraturas intensifica a impaciência e o temperamento assertivo, assim como a ambição para o sucesso do modo cardinal. O indivíduo será rápido a agir, mas fraco a planear. A tendência a começar muitos projetos e a não acabar nenhum será mitigada pelas duas oposições, através de pessoas que o forçarão a ser mais consistente, controlado e a aprender que deve considerar os outros e cooperar com eles se quer ter sucesso na concretização dos seus objetivos pessoais. Deve tentar refrear a sua impetuosidade e impulsividade, cultivar a partilha com os outros a nível social, não só familiar, e aplicar o seu temperamento obstinado com grande persistência num objetivo de cada vez. Os impulsos libertados sem ponderação poderão dar origem a acidentes ou criar condições físicas agudas que necessitam de intervenção médica. Esta energia cardinal é obviamente muito potente. O grande quadrado fixo com os signos Touro, Leão, Escorpião e Aquário
Pode ser encarado como a pior cruz que uma pessoa possa ter que carregar na vida, pois representa atitudes cristalizadas na consciência durante várias encarnações em que estas mesmas atitudes foram problemáticas. As raízes que criaram irão requerer a total concentração do indivíduo para as erradicar da sua vida. As energias poderosas do grande quadrado fixo são trabalhadas ao nível dos desejos e das emoções, o que pode gerar frustrações internas e eventuais crises emocionais. A tendência será de reprimir os sentimentos e fortificar a vontade de tal forma que as pressões se internalizam nos níveis mais profundos da psique, resultando em bloqueios e inibições. O indivíduo terá que trabalhar a sua flexibilidade ao nível emocional para se libertar destes atritos. As duas oposições refletem o conflito centrado à volta da possessividade e da firme resistência ao compromisso e partilha com os outros. O indivíduo com esta configuração deverá procurar estar mais aberto a mudanças, a adaptar-se aos outros e a procurar ativamente novas alternativas de expressão pessoal. O indivíduo está constantemente pressionado a limpar a sua potente natureza emocional, a libertar-se de ressentimentos, hostilidades, dos ciúmes e raivas entranhadas, das suas batalhas emocionais, para que estas energias tóxicas não se cristalizem no seu corpo físico através de doenças psicossomáticas ou outros problemas de saúde crónicos relacionados com os temas dos 4 signos fixos onde estão os 4 planetas. O indivíduo consegue quebrar a cristalização destrutiva desta configuração ao aprender a dedicar-se ao serviço espiritual e a abrir-se a um nível de amor universal, compassivo e incondicional, o que vai fazer com que ele se torne numa âncora estabilizadora para muita gente. Em vez de tentar forçar os outros a satisfazerem as suas vontades, a melhor canalização desta energia seria exatamente por este caminho que eu acabei de escrever. Contudo, se Marte, Urano ou Plutão fizerem parte desta configuração, a intolerância, o comportamento ditatorial e a obsessão com o poder serão enfatizados. O grande quadrado mutável com os signos Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes revela-se melhor em todos os campos de expressão mental. As 4 quadraturas aumentam o vigor mental e o estado de alerta do indivíduo, mas também aumentam o seu nervosismo e inquietação. O indivíduo terá tendência a ser inconsistente não só pela vastidão dos seus interesses, como pela falta de método e planeamento na execução dos seus projetos. As frustrações do grande quadrado mutável advêm da indecisão, da falta de concentração, da suscetibilidade às pressões exteriores e à negatividade, levando o indivíduo a não resistir e a não desafiar o oponente, adaptando-se e ajustando-se às situações que não lhe são de todo vantajosas. Mesmo quando procura levar uma vida com um propósito mais inteligente e promissor, raramente consegue reunir a disciplina necessária para aplicar os conhecimentos que foi reunindo aqui e ali. As duas oposições revelam que o indivíduo necessita de integrar um maior sentido de lógica na sua análise, unindo a mente concreta, que é capaz de relacionar conscientemente o raciocínio com a intuição e a mente abstrata, por forma a realizar o seu maior potencial. As tensões desta configuração podem prejudicar o uso das faculdades intelectuais do indivíduo até que ele faça um esforço consciente para aprofundar a sua mente, aplicando maior discriminação nos assuntos relacionados com os planetas envolvidos na configuração. A meditação, a contemplação e a reflexão analítica ajudam o indivíduo a focar a sua mente por forma a consolidar as suas experiências e habilidades através de uma expressão produtiva. A grande desvantagem deste quadrado mutável consiste na falta de uma convicção forte e de uma confiança assertiva para ultrapassar as situações limitadoras. Isso, obviamente, é aligerado se houver algum outro planeta a fazer um sextil ou um trígono, qualquer um dos planetas no quadrado. A forma mais eficiente de aplicar a energia desta configuração é através do esforço criativo em todos os campos da educação ou vias de comunicação social.
Aqui os problemas de saúde tendem a ser no sistema respiratório e no sistema nervoso e também na mente. Tendem a ir e vir, ao contrário dos sintomas crónicos do quadrado fixo e dos sintomas agudos do quadrado cardinal. O grande quadrado dissociado tem que ter pelo menos um dos planetas num signo de um modo diferente. O planeta no signo diferente, em modo, cria um trígono a um dos planetas e um sextil aos outros dois. Uma oposição teria uma relação subjacente de quincôncio. O trígono e os sextis podem aliviar o nível da tensão psicológica das frustrações, promovendo uma atitude criativa mais flexível relativa à expressão dos fatores de stress indicados. O ajustamento requerido pelo quincôncio pode prevenir que as tensões se cristalizem e qualquer planeta que faça um trígono, um sextil ou mesmo um quintil a qualquer um dos 4 planetas do grande quadrado irá atuar como uma fonte de alívio e ajudar o indivíduo a melhor canalizar e integrar estas energias. Se o grande quadrado estiver nos ângulos, é formado por 3 planetas em pontos diferentes e o ascendente, ou o meio do céu, e o indivíduo pode ter uma dificuldade acima da média para fazer emergir a sua identidade pessoal no meio social, isto no caso do ascendente. Não sendo um planeta, o ascendente ou o meio do céu não representam impulsos dinâmicos para nós expressarmos, mas sim, de acordo com a tonalidade do signo em que se encontram, estes ângulos descrevem a nossa atitude relativamente às condições externas que enfrentamos, ou seja, os ângulos não libertam energia como os planetas. Não são receptivos, mas são receptivos às forças geradas fora do nosso campo de consciência. Desta forma, o ascendente ou o meio do céu filtram as energias dos planetas envolvidos em quadratura de acordo com a expressão comportamental do signo em que se inserem. Quando é o meio do céu que está envolvido no grande quadrado com os 3 planetas, aumenta o foco e direção do indivíduo e ele ganha um poderoso potencial no campo profissional, no estatuto social, nas ambições públicas, políticas ou administrativas, pois tem a capacidade de canalizar as suas ambições para desafios sociais. O retângulo místico. No retângulo místico, idealmente estão envolvidos 2 conjuntos de oposições cujas extremidades fazem trígono e sextil uma à outra, criando um grande retângulo no mapa. As 2 oposições são impulsionadoras da consciência, iluminando atritos ou oposições que permitem atingir criativamente um ideal ou uma fruição inspirada, um trígono, através da utilização inteligente das energias inovadoras, que vem através do sextil, dependendo obviamente da forma como estas energias são vivenciadas pelo indivíduo. Isto porque as oposições também provocam fricções, discórdias e conflitos. Contudo, a influência dos trígonos e sextis contribui para integrar as fricções num estímulo capaz de encorajar o ímpeto para uma resolução positiva das questões em conflito. Qualquer perspectiva adquirida através deste aspecto pode ser mais facilmente aplicada num desenvolvimento produtivo e as tentativas de atividade produtiva nos relacionamentos têm uma avaliação mais equilibrada e objetiva se executadas conjugando a visão com a intuição. Daí ser o retângulo místico. O retângulo duro envolve 2 conjuntos de oposições cujas extremidades fazem semiquadratura e sesquiquadratura uma à outra. Ao contrário do retângulo místico, as 2 oposições fazem maior pressão para ativar a reconciliação derivada de tensões indiretas e subtis. Este retângulo implica uma grande força de vontade para se conseguir alcançar a harmonia e o equilíbrio. Contudo, a influência das sesquiquadraturas e semiquadraturas pode gerar algum antagonismo e a resistência ao compromisso com os outros, tornando este retângulo difícil de controlar. No entanto, a tensão adicional dá a esta configuração uma grande força e propósito quando a sua energia é bem gerida. Eu vou parar aqui porque este vídeo vai longuíssimo, 39 minutos até agora. Parti aqui porque no próximo vídeo eu vou falar sobre os T-squares,
ou seja, as quadraturas em T, porque há 40% de pessoas no mundo com esta configuração. E vou também falar do IoT, que é outra configuração planetária. Estas configurações levam muito tempo porque vou ter que mencionar os planetas no Apex, mas é extremamente importante para a aprendizagem. Eu já alterei aqui a configuração dos vídeos, vou falar também nos planetas retrógrados e nos outros aspectos mais espirituais. Portanto, subscrevam o canal e ponham um gosto se gostarem da informação. E agora despeço-me até para a semana, onde virei aqui com a quadratura em T e o iode. Espero que tenham uma ótima semana e que estejam a pouco e pouco a ir compreendendo melhor aquilo que se passa no vosso mapa natal e como é que isso reflete na vossa vida. Até breve.